vamos lá. A mídia começou a chamar o Maduro de bolsonarista depois que ele decidiu abrir a boca sobre as eleições. Essa matéria aqui é do antagonista. Maduro adere à narrativa bolsonarista sobre urnas brasileiras. Né? Aliás, vamos contextualizar o pessoal. Bruno, coloca o vídeo do Maduro falando sobre as urnas, antes de tudo. Vamos contextualizar para quem ainda não tem assistido. Y que en Venezuela va a haber democracia, libertad y paz. Que tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Tiene 16 auditorías. Y se hace una auditoría caliente, como ustedes saben, el 54% de las mesas. ¿En qué otra parte del mundo hacen eso? En Estados Unidos es inauditable el sistema electoral. En Brasil no auditan ni un acta. En Brasil. En Colombia no auditan ni un acta. En Venezuela auditamos en caliente, en la mesa, el 54%. Então, vamos passar aqui algumas matérias, vamos colocar as matérias de novo para mostrar para as pessoas. Bruno, coloca elas aí na tela. A gente viu a do antagonista, agora a gente tem essa do Globo. Maduro adota discurso de Bolsonaro e diz que o sistema eleitoral não é auditável. Em meio de trocas de farpas com o presidente Lula, líder venezuelano também criticou transparência nos Estados Unidos e na Colômbia, afirmando que o modo venezuelano é o melhor do mundo. E tem mais. Maduro lembra Bolsonaro, que usou urnas para escalada golpista e acabou inelegível. Em comícios sem provas, ditador venezuelano questionou votações aqui no Brasil. Vocês vejam só como é a... não existe outra palavra, mas a prostituição do imaginário da nossa mídia brasileira. Ou seja, o sujeito que até 2, 3 meses atrás, quando o nosso presidente foi recebê-lo no Brasil, ou foi visitá-lo, vice-versa, era uma amizade democrática, não tinha problema, as críticas à Venezuela eram infundadas, né? A questão da imigração dos venezuelanos para cá era tratada como uma questão, meu Deus, uma coisa humanitária que os brasileiros têm que receber os imigrantes e não pode ficar com preconceito, porque Venezuela, nós somos muito amigos, etc, etc. A partir do momento em que esse mesmo cara, que a mídia tanto passou a mão durante os últimos anos, durante os últimos meses, fica um pouquinho parecido, não parecido, mas lembra algum discurso de algum adversário político que você tem no Brasil, aí pronto, aí acabou. Então, mais uma vez a gente vê, nesse caso, que não é quem fala, e sim o que é falado. Nesse caso, vocês vejam só, que toda a carga negativa que o ditador da Venezuela hoje tem, em relação a todos os maus tratos humanitários e toda a questão ditatorial, agora a mídia assume, mas para jogar no adversário político deles. Ou seja, até que toda essa desgraça humanitária promovida pelo governo da Venezuela não seja útil para nossa causa, nós vamos esconder. A partir do momento que ela é útil, vamos utilizar essa desgraça humanitária que ela existe, mas vamos usá-la de bucha de canhão para poder atirar em um adversário político nosso. Ou seja, mais uma vez a gente vê toda a falta de compromisso com a realidade dessa militância. A Duda falou sobre o sujeito passar ali seus 4 anos na faculdade de jornalismo, tem até um meme muito legal que circula, que vira e mexe, ele reaparece, que é um memezinho como se fosse uma notícia dizendo: papagaio aprende a repetir democracia é Estado Democrático de Direito e ganha diploma na UFRJ de jornalismo. Enfim, é basicamente isso, porque vocês vejam só que é uma estratégia muito canalha, diga-se de passagem, porque mais uma vez é uma prostituição da verdade, uma prostituição do imaginário e todas as coisas que a gente pode imaginar. E muita gente pode pensar o seguinte: tá, por que a mídia é assim? O Maduro agora fez uma fala, ele é de direita agora, ou o ex-presidente é de esquerda por ter uma fala parecida com a do Maduro? O que acontece? Então, o que acontece é o seguinte, gente, mais uma vez, a gente vê todo o duplo padrão de pensamento da mídia brasileira, desse pessoal mais militante, de todo esse pessoal mais revolucionário. Não importa a verdade para eles, o que importa é uma narrativa. Se precisar mudar 180 graus a narrativa, se precisar mudar a verdade,
que eles defendem de hoje para amanhã, não tem problema, porque esse é um erro muito clássico do pessoal que tenta analisar essa militância, de tentar achar um padrão de lógica. Quando a mentalidade revolucionária, a mentalidade militante, ela é justamente a ausência de lógica. Você tem ali, lógico, uma padronização de determinadas ações para ter determinados meios, mas não uma lógica em relação a qual ação vai ser tomada em sequência. Se hoje nós estamos defendendo A, amanhã nós podemos defender o contrário de A e tá tudo certo. Porque o ganho que essas pessoas estão tentando alcançar não é um ganho para a verdade, não é um ganho ali para melhorar, para trazer informação para as pessoas, e sim um ganho próprio. E como toda a mídia brasileira, como todo esse pessoal militante está orientado única e exclusivamente à sua vontade, a vontade de uma pessoa pode ser completamente mutável. Hoje eu gosto de sorvete de morango, amanhã eu posso gostar de sorvete de limão. Hoje eu posso gostar de determinado político, amanhã eu posso odiar. E como não existe nada externo que faça com que a minha vontade ela seja suprimida em função de algo maior do que ela, aí tudo certo. Então é completamente normal que a gente veja esse tipo de ação. E isso precisa ficar muito claro, que o padrão de pensar da mídia, ele é só um reflexo de como muitas vezes pensa o próprio povo brasileiro. Ah, eu não gosto de determinado sujeito porque, enfim, traiu alguma pauta que a gente acreditava, etc, etc, mas agora que abriu a boca para falar meia dúzia de verdades contra algum candidato que eu não gosto, ou contra determinada corrente de pensamento que eu não gosto, aí tudo bem, eu posso abraçá-lo como se ele fosse o maior herói da Terra, e dou toda a confiança para ele. Nós cansamos de ver isso acontecer, principalmente agora em época de eleição, que a Duda muito bem citou. Vocês cansaram de ver, a maioria, os 4 anos de mandato de muita gente que hoje disputa a reeleição, foi só socando no brasileiro. Aí agora que chega as épocas de eleição, faz exatamente o mesmo padrão de pensamento da mídia. Agora que o que nós éramos contra, o que nós dedicamos o nosso mandato para ser contra, nós podemos ser a favor. Por quê? Porque o compromisso dessas pessoas, da mídia, de todo esse pessoal da militância, sobretudo do pessoal revolucionário, nunca foi e nem nunca será com a própria verdade. Isso é um dado da realidade. E, mais uma vez, observar esse pensamento colocado aí em prática pela mídia, só mostra mais uma vez o quanto a pessoa precisa estar cega ideologicamente e completamente possuída pela sua ideologia para fazer uma atrocidade dessa. Gente, para finalizar aqui o meu comentário, se você quer entender como funciona a mentalidade revolucionária, como funciona aí a mentalidade dessa militância, pense o seguinte: vai de acordo com a minha vontade, é bom. Não vai de acordo com a minha vontade, é mal. Pronto. É só isso o que você precisa saber para entender ações e manchetes como essa. Vale para prejudicar o meu adversário político? Então, beleza. Então, ele é o ditador desgraçado que eu defendi há 4 anos, enfim, desde que ele assumiu o poder, fez alguma declaração que pode lascar o meu candidato político? O meu adversário político? Ótimo. Ele não fez? Finge que nunca existiu qualquer outro tipo de coisa. Enfim, mais uma vez, esse tipo de notícia é fundamental para a gente entender como funciona a mente de um militante revolucionário desses aí, como estão aos montes dentro dos jornais.